Bom, vamos começar a aula de hoje. E a aula de hoje eu vou tratar de ensinar para vocês a continuação do que a gente estava vendo ontem. Então, ontem nós vimos sobre como surgiu a reflexologia, como a reflexologia funciona. Hoje nós vamos ver como que a gente pode entender aquela divisão das áreas reflexas, né? Como que a gente vai fazer isso? Uma dica que eu sempre dou aqui no curso é procure entender a divisão do corpo pela coluna. Ontem eu até mostrei para vocês aqui como que eles começaram esses estudos dos pontos reflexos ou das áreas reflexas, como eles chamavam a reflexologia antes. Então, eles fizeram a divisão primeiro do corpo através da coluna vertebral. Então, eles fizeram assim, cabeça e pescoço, que é aqui no pescoço que a gente começa a ter as vértebras da coluna, né? A partir aqui do final do crânio, a gente começa com a cervical, né? 7 vértebras. Então, ela começa daqui e ela vem até aqui. Então, eles começaram a dividir o corpo assim. Então, tudo que a gente tem da cervical para cima, né, pescoço e cabeça, todos os órgãos incluídos dentro disso. Depois a gente tem a coluna torácica, depois a gente tem a coluna lombar e a sacro. Então, dentro disso, a gente tem os órgãos aqui na parte da frente e aqui também na parte de trás, tá? Então, vamos lá, como que a gente entende isso no pé? Visto que vocês estão aprendendo a princípio a reflexologia podal, então eu coloquei aqui para vocês aqui no pé a iniciação da área reflexa. Aqui, ó, eu coloquei de amarelinho, agora eu vou contornar de vermelho para ficar mais fácil. A primeira divisão. Então, aqui para cima dos dedos, a gente tem a parte da cabeça, que fica bem aqui, ó, o ponto do cérebro fica aqui no hálux, e nessas pontinhas a gente tem outros órgãos também ligados ao cérebro, ligado à cabeça. E aqui seria o pescoço, essa parte aqui do dedo, certo? Aqui a gente tem a linha do diafragma. E aqui, quando a gente está acompanhando aqui, ó, na lateral, onde a gente tem os terminais da coluna vertebral, então nós temos aqui nessa lateral a guia para nos ajudar, ok? Então, aqui, ó, daqui de cima, que é o diafragma, até aqui, o final da coluna cervical, nós temos esses órgãos que estão aqui na nossa caixa, aqui, ó, no tórax. Essa linha do diafragma, ela fica bem aqui, abaixo, aqui, ó, das nossas costelas. No boneco, é isso aqui, ó, gente. A gente até vê esse desenho e pode apalpar esse desenho. No pé, você tem essa mesma disposição ou esse mesmo desenho, ó, ok? Aí agora, aqui, entre essa parte e essa, porque daí eu vou colocando para vocês a divisão da almofada, porque fica mais fácil vocês identificarem. Então, aqui eu tenho o final da coluna sacro, tá? Mas aí a gente divide essa parte. Lembra que a tórax, ela vem, na verdade, ela desce até aqui, ó. Porque aqui a nossa costela, ó, a gente pega ela aqui e a gente vê que ela termina, o último osso aqui termina na nossa cintura. Então, a gente tem os órgãos que estão nessa parte de cima, que é a maioria dos órgãos do aparelho digestivo, né? A gente tem o fígado, o baço, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Depois, sobrepostos, a gente vai ter os órgãos da cintura pélvica para baixo, né? A gente vai ter ali o útero, a gente vai ter as trompas. Então, tá tudo aqui.
Porque é igual como se fosse no corpo da gente. A gente tem os órgãos numa camada, a gente vai ter outro, os órgãos sobrepostos aqui, arrumadinho no corpo da gente. Aqui também vai acontecer que a gente vai estimular órgãos que estão sobrepostos. Mas aí vai muito da pressão que você vai colocar, que tipo de órgão você está querendo trabalhar, que tipo de sistema. Mas aí é só na terceira aula que eu vou ensinar isso para vocês. Aqui, por que eu estou hoje ensinando as áreas reflexas para vocês? Então, a gente tem a área 1, pescoço e cabeça. Temos aqui a área 2, que é coluna torácica, onde a gente vai ter pulmão, onde a gente vai ter aqui a parte descendo do pescoço, a gente também tem tireoide, paratireoide. A gente vai ter também a ligação entre essa área, a área digestiva, porque a gente tem a garganta, a gente tem a parte interna da garganta, né, por onde a gente engole a comida até a chegada do estômago. E aqui a gente tem os órgãos do aparelho digestivo. É muito bom a gente ter essa ideia, essa localização aqui no pé, porque daí fica mais fácil. Às vezes a pessoa chega para você e fala: eu tô com uma dor de cabeça. Você sabe que a liberação tem que ocorrer aqui. Num estudo mais aprofundado, você vai entender que também esses problemas que a gente tem de dor de cabeça, né? Ela pode ser levada em conta no estudo clínico, circulação, aparelho digestivo, tá? Mas aí, primariamente, para sedação, diminuição da dor, você precisa trabalhar aonde está a dor, aonde está o sintoma, tá? Isso daqui vocês vão receber um mapa impresso para vocês entenderem, ok? Aqui é a coluna cervical, aqui em cima, da base da unha, tá vendo onde eu comecei? Da base da unha até aqui, ó, o final aqui do joanete. Aí depois você começa a torácica, que ela vai vir até aqui, tá vendo a minha divisão de dedo? Depois a lombar, depois a sacra. E aqui a gente tem ainda nervo do ciático, que, né, que ele desce por aqui, ele também tá aqui nessa parte de baixo dessa almofadinha. Como também tá algumas partes para a gente trabalhar a musculatura do bumbum. Do lado aqui interno, a gente vai encontrar os outros órgãos da bexiga. O mais importante é vocês entenderem assim, visualmente, como é a divisão para vocês trabalharem. Mas eu vou entregar para vocês um mapa para vocês imprimir e, inclusive, um mapa de pontos, ok? A outra coisa que a gente tem que entender, como que funciona o estímulo reflexo? Ó, visualmente, para a gente entender, é assim. Então, você já sabe que você tem terminais na mão, tá vendo? Como tem aqui o boneco, aqui eu tenho vários pontos na mão dele. Aqui na orelha, também a gente tem todos os pontos do corpo aqui na orelha. Quem já fez acupuntura sabe como é, né? A gente tem todas as terminações nervosas, às vezes faz o aurículo, acupuntura. E a gente tem também aqui na base dos pés, que é o que a gente está estudando hoje, certo? Agora, como funciona? Todo o corpo, ele é interligado, nosso corpo é totalmente interligado, né? E tem um sistema nervoso que trabalha com isso. E esse sistema nervoso é aquele sistema nervoso periférico. Então, ele trabalha com estímulos, por isso que a gente fala assim: aqui a gente vai trabalhar os terminais nervosos. São os terminais nervosos que a gente trabalha, porque a gente está trabalhando na parte do sistema periférico, né? Então, a gente não precisa de força, a gente precisa de entendimento para saber onde é o ponto do terminal para ser estimulado, e a gente precisa de jeito para não lesionar a pessoa, certo? Então, aqui, como que é feito o estímulo? Você vai apertar em qualquer parte do corpo, né, onde tem os pontos, você vai comprimir e essa informação vai vir por esse sistema nervoso periférico até o cérebro. O cérebro vai decidir o que ele precisa fazer
Não é o reflexologista que, eu vou apertar para acelerar com bastante força. Não. Você apenas vai informar. Isso é um transporte de informação. É como se você estivesse informando ao cérebro que aquele órgão, aquele sistema precisa do reparo. E quem vai fazer esse reparo é o cérebro. Através do quê? Desse sistema de informação, que é o sistema nervoso periférico, e através do sistema de feedback que o corpo tem. O sistema de feedback que o corpo tem é um sistema de informação interno que ajuda ele a entender o que está acontecendo ali. Só que ele é um sistema que, quando a gente não trabalha muito a questão de saúde física, saúde mental, ele pode ser um sistema que ele entra num determinado ciclo de adoecimento do corpo e aí ele forma as doenças crônicas, né? Então é quando você, vamos pensar assim, o sintoma é uma informação que o sistema está dando que existe um desalinho ali naquele sistema. Então, consequentemente, se ele informa muito, 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 e acontece que você não tem uma reação para poder resolver o que está acontecendo ali, ou não tem um direcionamento correto, né? Que muitas vezes acontece, aí o corpo mesmo vai usar esse sistema de correção, que é de feedback, para criar uma sustentação para aquilo que está acontecendo. Exemplo. Um exemplo muito comum hoje em dia. A pessoa ela vive uma vida muito ansiosa, uma vida muito complicada. Todos os dias o cérebro dela entende que ela vai passar por uma situação difícil. E aí o que que o cérebro faz? Olha, essa pessoa todos os dias é uma luta para ela. Todos os dias é difícil para ela. Então, todos os dias ela recebe um impacto, ela dá informação ao cérebro que ela está em perigo, o cérebro libera uma quantidade excessiva de hormônio, né? Hormônio do estresse dentro do corpo dela, né? E aí, todos os dias ela fica com, por exemplo, um cortisol alto na corrente sanguínea. Aquilo torna o sangue ácido e aquilo prepara o terreno biológico, o corpo dela, para desenvolver uma doença. Porque por quanto tempo, por exemplo, que o fígado consegue viver de forma equilibrada, filtrando um sangue extremamente ácido, cheio de cortisol? Pouco tempo, viu? Aí o que que o fígado começa a fazer? Começa a dar essa informação, começa a trabalhar mal, começa a acumular gordura, por exemplo, né? Muita gente hoje tem um problema que chama esteatose hepática, gordura no fígado, e muitas vezes não é só pela alimentação, mas é pelo tipo do sangue que está movendo ela, que ela está tendo ali. Então, um sangue com muito ácido provoca, por exemplo, esse tipo de desequilíbrio no fígado. Né? Uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, ela libera todos os dias a informação de que ela está em perigo e o cérebro faz de forma automática com que ela tenha uma força mais maior, mais rápida para ela resolver aquela questão que o cérebro entende que é de luta e fuga, por exemplo. Então, onde que a reflexologia atua? Enquanto não existe uma doença crônica instalada, pode-se se recuperar a saúde com a reflexologia. Por quê? Porque a constante aplicação da reflexologia ali vai fazer com que aquele sistema trabalhe de forma mais. Só um momentinho, gente. Vai fazer com que o sistema trabalhe de forma mais sobrecarregada, né?
E daí, quando você começa a aplicar sistematicamente um protocolo ali para aquela situação de reflexologia, então vai fazer com que o corpo entenda e faça correção através do sistema de feedback para que aquilo se harmonize. Olha só, na prática, como é que isso acontece? Você vai proporcionando à pessoa a sensação de bem-estar que vem através do equilíbrio do sistema hormonal. A pessoa, o cérebro começa a entender que a pessoa está relaxada. Tanto é que muita gente na sessão, ela fala assim para mim, ué, porque toda vez que eu venho aqui, eu saio meia sonolenta, eu saio assim, bem tranquila, né? E às vezes eu chego aqui muito irritada, muito. É por quê? Porque a gente trabalha nesse sistema de feedback. A reflexologia, ela trabalha no sistema de feedback do corpo, fazendo com que entre em equilíbrio e passe a dar uma resposta mais tranquila, regulada pela a questão hormonal. Então, é nesse sistema que a gente trabalha. Por isso que eu digo assim, enquanto não tem uma doença instalada, fique tranquilo que com a reflexologia você consegue primeiro regular a nível emocional, depois regular a nível hormonal e, consequentemente, você libera em um efeito cascata da homeostase, ou seja, o equilíbrio de todos os sistemas do corpo, apenas através da pressão, tá? Agora, quando a pessoa já chega para você, nesse mesmo exemplo, vou dar um caso que eu recebi há um mês atrás. A pessoa já chegou para mim com uma doença constatada instalada. Ela já chegou para mim com uma disbiose e com uma esteatose hepática. Então, o corpo já tinha, por anos, recebido bastante impacto, e assim como a gente diz, todo órgão constantemente impactado ou constantemente inflamado, né, ele produz a doença. Porque é assim que funciona o corpo da gente, né? O corpo da gente é como se fosse um terreno. A maneira que a gente cuida desse terreno, apareceu ali um matinho, que é um sintoma, ele começou a ser recorrente, a gente vai lá e cuida desse sintoma, a partir daí a gente pode dizer que a gente está preparando ou não o terreno biológico para a manutenção da saúde ou desenvolvimento da doença, como eu expliquei no caso do fígado sobrecarregado pelo excesso de cortisol na corrente sanguínea, ok? Então, aí nesse caso, você precisa, além de trabalhar com a reflexologia, não é que você não vai poder ajudar a pessoa, você vai. A partir daí, você vai começar a equilibrar a pessoa para que a doença não avance. Mas a doença já instalada, provavelmente, ela vai precisar de outros profissionais da área de saúde para resolver aquilo, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o estômago, né? Uma doença no estômago. Às vezes ali está por tanto tempo que, além dos sintomas que a pessoa tem, ela tendo a doença já instalada, ela às vezes tem problema já enzimático, às vezes ela já tem um problema de escassez de uma determinada vitamina. Então, só fazer a pressão vai promover para ela bem-estar, mas é preciso cuidar do que está ali, ok? Aí daí, a partir disso daí, a gente pode ir para dar uma olhadinha na prática, o que que a gente consegue fazer. O que que a gente consegue fazer na prática, né? Na prática, quando a gente faz o estímulo na pessoa, a gente pode de imediato, dependendo do caso da pessoa, a gente já ativar um sistema que existe dentro do corpo da pessoa e, consequentemente, existe os terminais disponíveis para se trabalhar, que é o sistema neuroadrenal. O que é isso? É um sistema que a gente trabalha para a liberação imediata dos
hormônios, né, do bem-estar, anti-inflamatório e também os relaxantes, né? Então, o que que a gente faz? A pessoa chegou, ela tá num estado que ela tá com dor física, né? Ela tá sentindo bastante dor. Então, você vai liberar analgésico e anti-inflamatório. Essa maneira de trabalhar está no capítulo do e-book do curso, é, no caminho da doença e o caminho da recuperação, ou seja, no módulo o caminho da saúde. Então, como que a gente faz para trabalhar? Lembra que a gente falou que aqui em cima é a parte dos dedos e aqui no meio, né, é a parte, né, do sistema, do que a gente tem no sistema digestivo e aqui para cima na parte de estômago, na parte de, por exemplo, na parte de trás a gente tem os rins nessa altura, né? Lembrando aqui da relação de coluna aqui, terminal de coluna e coluna aqui da gente. Então, o que que a gente vai fazer para a pessoa? A gente vai primeiro trabalhar uma parte que existe aqui no cérebro, né? Que é o hipotálamo. A gente vai começar a trabalhar o hipotálamo aqui, ó. Esse trabalho de ponto, ele foi desenvolvido com base em uma pesquisa científica mostrando, né, a existência desse eixo neuroadrenal, né? Ou seja, da comunicação, né, daqui do cérebro com o desempenho de glândulas, né, que trazem para a gente o bem-estar, a restauração do corpo. Então, a primeira parte que a gente trabalha é a parte do cérebro, aqui no hipotálamo, que fica onde, ó? Fica aqui em cima da unha, bem aqui nessa base. Não se preocupe se você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir gravar isso tudo. Quando eu mostrar para vocês o protocolo que vou ensinar para vocês, tem o ponto exato no desenho. Aqui eu só estou mostrando para vocês como restituir a saúde com a ferramenta da reflexologia. E esse protocolo, que eu chamo de tríade, é um protocolo que você vai aplicar em qualquer situação. Às vezes, até você está com a dor de cabeça, você não tem como resolver ali a situação ou fazer um protocolo muito grande. Você vai pegar aqui a parte dos dedos, sempre nos dois pés, tá, gente? E aí você vai trabalhar em cima da unha, que é o hipotálamo. Depois você vai trabalhar uma glândula aqui, que ela é responsável. Ela fica aqui dentro do cérebro, mais na parte mais do meio, mais profunda, né? Chama hipófise. Essa glândula, ela é responsável por todas as outras glândulas hormonais. Então, aí, como que a gente vai trabalhar essa tríade, né? Então, você vai trabalhar a tríade que a gente fala assim, que é uma solução para qualquer protocolo, eu sempre falo, principalmente se o paciente chegar para você, ou a pessoa da sua família chegar para você e falar, estou morrendo de dor de cabeça, estou morrendo de cólica, aí você vai trabalhar esse eixo, o eixo adrenal. Você vai trabalhar, então, a hipófise, que é aqui em cima. Então, você vai trabalhar esse eixo, né? Que é neuroadrenal. Você vai trabalhar o hipotálamo, que é aqui em cima, tá? Aqui nessa parte aqui da unha. Não se preocupe que eu vou te entregar o mapa. Você vai trabalhar a hipófise, que é bem aqui. E você vai trabalhar aqui no meio, bem no meio aqui, ó, do diafragma, né? A gente vai ter um ponto aqui, ó, que é a neuroadrenal, que é a glândula adrenal. Você vai trabalhar aqui no meio. Então, com esses três pontos, que é o hipotálamo, a hipófise e a adrenal, você vai estar liberando para a pessoa analgésico e anti-inflamatório, tá? Aí, dessa forma, em qualquer protocolo que você aplicar, você aplica isso, depois vocês vão ver direitinho como é feita a aplicação, tá? Tem uma quantidade de vezes e tem a maneira de você pressionar. E, claro, vai ter um mapa certinho, não se preocupe, para que você possa realmente fazer a localização correta do ponto.
Dessa forma, você vai tirar a pessoa do caminho da doença e colocar o corpo dela no caminho da saúde, tá? Vai restaurar, isso que a gente trabalha lá no sistema de feedback, como eu já expliquei para você. Agora, às vezes você pergunta assim, mas como que eu vou conseguir detectar que a pessoa está com esse problema se ela não falar para mim, né? Que ela precisa que eu trabalhe liberação de analgésico e liberação de anti-inflamatório. Gente, todos os processos que entram em desalinhamento, eles provocam impacto nos órgãos, então automaticamente eles provocam um tipo de inflamação, né? É, e muitas vezes ela nem é percebida, tá? Mas daí você precisa fazer essa liberação. O corpo da gente, ele trabalha num método de escala, né? Ele trabalha num método assim de hierarquia. Então a primeira parte do corpo, ela trabalha assim, ó, como que funciona o corpo da gente, né? Tudo é processado aqui no cérebro, todo mundo sabe disso, e é daqui que ele transmite toda a informação é tipo a sala de controle, né? Toda a informação necessária para a restauração. Ele recebe todas as informações sobre as questões da doença e é daqui que se resolve. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar e ter em mente, primeiro, a sua massagem terapêutica é uma massagem de liberação do organismo, né? Muita gente chama de liberação de energia. Pode ser sim, por quê? Porque para o corpo funcionar, ele precisa de energia. Para um órgão trabalhar em equilíbrio, ele precisa de energia. Quando ele começa a diminuir a energia, ele começa a somatizar lá a situação, o impacto, e ele começa a diminuir o processo como se ele tivesse diminuindo a quantidade de energia dele, tá? Então, todas essas informações vão e voltam, né, através desse sistema nervoso. Então, como você trabalha com essa energia do órgão, como você trabalha com essa comunicação, né, através de sistemas nervosos, o que a gente faz primeiro? A primeira parte que a gente trabalha numa reflexologia é a liberação da coluna, né? É essa liberação que a gente faz aqui, ó, nessa parte. Por quê? Porque é da coluna que sai o nervo raquidiano, né? Que o nervo raquidiano nada mais é do que um fiozinho que é a continuidade do sistema nervoso. Aqui a gente tem o cérebro, aí depois do cérebro a gente tem uma cauda, como se fosse uma cauda, né? Que ela é parte do sistema nervoso, ela desce por dentro da coluna, é a medula espinhal. De cada parte, de cada vértebra da coluna, sai um nervo dessa coluna espinhal, e esse nervo vem, ele passa por dentro do corpo e ele está ligado ao órgão. E é dessa forma que o órgão se comunica com o cérebro. Se comunica e recebe a comunicação. Através desse nervo que o cérebro faz as correções necessárias, né? E é o que a gente chama do sistema de feedback. O sistema de feedback nada mais é do que esse sistema, né, do sistema nervoso mantido através dessas correntes, né, que eu falo correntes, mas é como se fosse uma fiação mesmo, né? Que vem do sistema nervoso, se liga ao órgão. Por isso que vocês já devem ter visto falar a pessoa que sofre um acidente grave, né? Quando ele bate a coluna, então ele tem a interrupção dos movimentos da parte de baixo, aonde que quebrar essa medula, aonde que quebrar, é como se quebrasse a fiação, gente. Aí não tem mais como fazer a comunicação, né? A pessoa perde o comando daquela parte do corpo, tá? Então, olha que interessante, é uma terapia milenar, é uma terapia que ajuda a gente a melhor funcionamento, né? O melhor entendimento, como realmente desenvolver a saúde natural, né?
porque você consegue trabalhar ali diretamente com o sistema de saúde do corpo, né? Esse sistema de feedback, a gente pode chamar ele de sistema de saúde do corpo, tá? E por que que é importante a gente olhar para essa questão das doenças, questão da somatização? Eu coloquei um capítulo no curso de reflexologia falando só sobre isso, né? Como que a doença se instala no corpo da gente. Então, existem inúmeros estudos científicos que falam sobre isso, né? Que mostram que essa questão da emoção mal trabalhada, né? 90% das doenças se iniciam através de impactos emocionais. A ciência chama isso de somatização. Mas isso é uma coisa para mais para frente, né? Então, hoje eu vou deixar com vocês essas informações, né? E a próxima aula a gente já vai partir para como fazer esses estímulos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas aqui e a gente se vê na próxima aula, tá? E, inclusive, no grupo, vocês podem deixar as dúvidas, que sempre que eu for começar uma aula, eu respondo para vocês. Antes de iniciar a próxima aula, eu respondo as dúvidas da aula que vocês assistiram, para vocês que não conseguiram assistir a aula aqui presencial, tá? Para tirar as dúvidas. Podem ir deixando as dúvidas por lá. E bom proveito aí da aula e que vocês continuem sempre interessadas a estarem estudando e evoluindo, né, através dessa ciência, né, dessa terapia que tem ajudado tantas pessoas.